Olá, olá, galerildes! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa conversa é sobre originalidade e a criação da série Seinfeld. Afinal, ela mudou o rumo das séries de comédia televisivas e surpreendeu muita gente. Vamos nessa entender melhor isso aí? Então roda a vinheta. Me diz aí, vocês já assistiram Seinfeld? Também gostam desse seriado que revolucionou a forma de fazer sitcom lá no final dos anos 80 e também anos 90? É, minha gente, se existe Friends e How I Met Your Mother, é porque Seinfeld abriu o caminho. Antes de mais nada, eu quero esclarecer o que é um sitcom, ou seja, comédia situacional. É um formato televisivo de comédia gravado em cenários que sempre se repetem, assim como também os seus personagens principais. São mostradas situações que ocorrem aí no dia a dia desses personagens. Então a gente tem um dia da vida deles num episódio e no outro episódio mais um dia da vida deles e assim por diante. É por isso que a gente pode assistir um episódio aleatório da temporada e ainda assim compreender o que tá rolando. Não vai ter nada complexo que muda aí radicalmente a vida de alguém. É aquilo que acontece no dia a dia das pessoas, a gente dá umas risadas ou muitas risadas e é isso aí. Muitas comédias desse estilo são gravadas com plateia ao vivo. E mesmo quando algumas delas passaram a não ter essa plateia, risadas foram adicionadas posteriormente na edição. Mas com o tempo, os risos também foram sendo retirados aí de alguns sitcoms, como por exemplo Modern Family, uma série que eu amo de paixão, assista, por favor, que ela é sensacional. E já tô falando isso porque os formatos televisivos podem ser flexíveis e vão mudando aí com os anos. Tudo depende, é claro, dos realizadores, dos criadores. O lance é estar aberto e testar novas possibilidades. Tá, mas vamos lá, vamos voltar para Seinfeld. O meu intuito aqui é não falar sobre, sei lá, a narrativa da série, o que eu gosto dela. O meu papo vai ser guiado pelo tema ideias originais que surpreendem. E para isso eu vou pautar o conteúdo desse vídeo nesse livro aqui, ó, Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, de Adam Grant. Sério, super recomendo. É muito legal essa leitura. Eu quero dizer que eu tava lendo esse livro aqui bem de boa, o meu intuito era aguçar a minha criatividade, originalidade, que é a proposta do livro, né? Mas eu acabei me deparando com a história de criação de Seinfeld e eu logo pensei, cara, eu preciso muito falar sobre isso no canal. Foi assim que esse tema bateu na minha porta, não foi algo que eu pensei, eu preciso falar disso. Não, durante a leitura do livro eu descobri algumas coisas sobre Seinfeld, que é uma série que eu adoro, que eu acho muito divertida, e pensei, cara, eu vou utilizar então os conhecimentos adquiridos aqui para falar sobre o pontapé inicial da criação dessa série. Então, o foco aqui é falar justamente sobre o início da série, como que ela acabou saindo do papel, ao mesmo tempo em que eu falo também de aspectos relacionados aí à coragem de inovar. Lá em 1989, Jerry Seinfeld e Larry David foram chamados pela NBC para escrever um especial para televisão. Os dois eram comediantes, mas eles não tinham experiência em escrever para esse formato. Durante a escrita desse roteiro, as suas piadas acabaram rapidinho para um programa tão extenso, e foi aí que eles resolveram escrever para programas menores, que iria, no caso, ao ar semanalmente e teria aproximadamente 20 minutos cada. Eles apresentaram o roteiro e a maioria dos executivos da NBC acharam que a ideia não iria pra frente e torceram o nariz. A real é que eu acho que eles não entenderam direito a ideia do seriado, ou sei lá, não curtiram mesmo. Porém, mesmo assim, eles resolveram fazer o piloto. Pra quem não sabe, o programa piloto é a gravação do primeiro episódio pra ver ali se aquela série vai funcionar. É realmente tirar do papel o roteiro e colocar a mão na massa, produzi-lo realmente. Eles testam a história, os diálogos, os atores aí contratados para fazer os papéis, a construção do set e assim por diante. Depois de ter esse piloto pronto, eles exibem para os executivos e usualmente também fazem um teste de audiência. Assim, espectadores de 4 cidades assistiram ao episódio para dar as suas opiniões. O resultado foi basicamente, what? Quem que vai assistir isso? Não gostaram muito não, tá? O entusiasmo passou longe. Mas mesmo assim, o episódio foi ao ar e o que eles já estavam esperando realmente aconteceu. Foi um fiasco. Normalmente, em uma situação dessas, a série, morreria na praia. Poxa, pensa comigo. Gravaram um piloto, mostraram para um público seleto para testar aí e nenhum resultado positivo. Ok? Depois exibiram para geral e ainda assim zero empolgação. Por que continuar, não é mesmo? Nananina não.
Eis que tinha um único cara lá na NBC que amou a ideia e não ia desistir facilmente, viu? Esse cara é Rick Ludwig. Ele botava fé na série e fez campanha para que não desistissem e produzissem mais 4 episódios para ela. Esses episódios acabaram indo ao ar quase um ano depois do piloto e a recepção não foi das melhores, tá? Aliás, esses 5 episódios acabaram se tornando a primeira temporada de Seinfeld. Depois, simplesmente porque estavam com falta de tempo para criarem algo novo, acabaram encomendando meia temporada. Foram apenas 12 episódios. A ideia aqui era simplesmente preencher a programação, porque um outro programa acabava de ser cancelado. Claro que nesse meio tempo já tinha gente querendo pular fora aí do projeto. Porém, ainda... Meu Deus, que porém grande, né? Porém, ainda bem que eles não desistiram, porque a série se tornou um sucesso absoluto e mudou de vez aí o rumo dos sitcoms na TV. E aí você pode estar se perguntando, por que as pessoas não gostaram de imediato? O que foi que aconteceu? O Adam Grant menciona aqui no livro que quando a gente se queixa de falta de originalidade, normalmente a gente bota a culpa na falta de criatividade. É como se precisássemos de ideias novas sempre. Porém, a gente tem novas ideias constantemente. A questão aqui é que isso não é um problema. O problema é escolher quais são as melhores ideias. A premissa é, quanto mais ideias, mais possibilidades de escolha, certo? Aí é que está o porém. Porque muitas pessoas não desenvolvem essa habilidade de escolher quais são as melhores ideias. No caso de Seinfeld, o autor do livro chama de falso negativo. Aquelas situações que as pessoas acham que vai fracassar, mas que acaba estourando. Apenas uma pessoa dentre os executivos lá da NBC que teve esse feeling de que daria certo. Aqui vale também destacar que quando uma pessoa assiste a um programa piloto, ela já vai pensando ali em fazer uma crítica, pensando em analisar nos mínimos detalhes. Já vê procurando problema, sabe? Isso é muito diferente do que assistir ali na sua casa, no conforto do sofazão ali de um jeito bem despretensioso. Aí sim você é fisgado pro entretenimento, aquele momento de dar boas risadas ali, ficar relax, sem comparação com outras séries, enfim, ficar realmente curtindo a série. E vamos combinar que para aquela época era fácil encontrar problemas em Seinfeld, porque o programa mostrava ali o dia a dia das pessoas, mas não se aprofundava em nada e terminava sem resolver um tanto de coisa, sabe? Tipo, era realmente situações do cotidiano. Tanto é que quando ele foi exibido inicialmente para o público geral, gerou um super estranhamento. Ainda sobre os pilotos, o Warren Littlefield, que é um executivo aí da TV americana, ele fala uma coisa, vou abrir aspas aqui, viu? A verdade é que a maioria dos pilotos não se sai bem nos testes, porque o público não reage bem a coisas que sejam novas ou diferentes. Isso quer dizer que os espectadores aí de imediato esperam mais do mesmo. Eles buscam similaridades daquilo que já conhecem. E aí que vão mensurar se vai funcionar ou não. Tá, mas voltando aqui ao Rick Ludwig, o cara que acreditou em Seinfeld, ele acabou tirando a verba de outros projetos ali que estava envolvido para poder bancar a primeira temporada da série. Ele não era do departamento de comédia, mas já tinha o domínio na área, sendo que já tinha trabalhado escrevendo piadas para alguns programas e ainda tinha experiência de sketches de comédia, programas especiais e espetáculos de variedades e também programas com entrevistas. Já o Larry David e o Jerry Seinfeld também nunca tinham escrito um sitcom, mas eles dominavam completamente aí a comédia. E esse é um aspecto muito interessante no quesito originalidade e que muitas vezes deixamos escapar. Saca a situação. Eles nunca tinham trabalhado com esse formato. O Rick disse, combinávamos bem, porque não sabíamos quais eram as regras que não deveríamos quebrar. Isso então não deixou eles engessados. Todos eles tinham experiência com comédia, mas não com o formato televisivo sitcom, entende? Eles estavam preocupados com as risadas, e só. Tanto é que Seinfeld é conhecido por ser um programa sobre o nada. E os executivos daquela época não estavam preparados para isso. Aliás, esses executivos da NBC tinham experiências demais em sitcoms tradicionais. Então eles não conseguiam curtir Seinfeld e ver como realmente essa série poderia quebrar expectativas. Por ser sobre o nada e com personagens egoístas e frequentemente mesquinhos, os finais não eram redondinhos, pelo contrário. Aliás, nem o final, nem o início, né? Não tinha estrutura aqui. Aliás, estrutura pra quê, não é mesmo? Quem vê pensa, adora uma estrutura narrativa. O ponto do Adam Grant aqui, de novo, o autor do livro Originais, é o seguinte.
Quando a gente tem uma experiência moderada em algo, a gente fica aberto a ideias realmente criativas. Então, o Rick, o Larry e o Jerry, que tinham aí a vivência com comédia, mas também experiências fora do formato que eles iriam produzir, os deixavam livres das regras e dos pré-requisitos que os executivos aí esperavam que iria apresentar na série. Claro que correram o risco de serem cortados, coisa que quase aconteceu, mas eles deram um passo a mais. Agora eu vou pegar aqui uma citação do livro, que é do próprio Ludwig, que fala o que funciona nas comédias de um modo geral. Você nunca sabe de onde virá o próximo grande sucesso. Pode ser algo completamente inesperado ou incomum. Se você pensar que, não, isso não pode funcionar porque o produtor não tem experiência suficiente, ou porque nenhuma ideia parecida jamais funcionou. Se você tiver esse tipo de barreira na cabeça, vai acabar deixando escapar algo. Uma das melhores coisas que eu tinha ao meu favor era que nunca havia desenvolvido uma comédia de situação para o horário nobre, mas estava acostumado a ideias malucas, menos convencionais. Consegui enxergar o que funcionava e o que não funcionava. O tempo que eu havia passado lendo roteiros do Saturday Night Live me deixou mais aberto para as histórias não convencionais que hoje são lendárias em Seinfeld. Nossa, né? Gente, ele tinha noção da linguagem televisiva como um todo e viu um caminho interessante e potencial onde todo mundo só colocava empecilhos. Acho isso muito legal. O Ludwig manteve-se na produção executiva de Seinfeld do início ao fim e apostou em roteiristas com esse mesmo perfil, meio de dentro e meio de fora da área. Ele também foi responsável por sucessos como The Office e trabalhou aí por longos anos, como ele menciona na citação, no Saturday Night Live. O cara era brabo mesmo. Gente, eu espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje, que isso aí abra a mente de vocês para escolherem as melhores ideias que surgirem nas cabecinhas aí de cada um. A questão é, não se fechem para o novo e não tenham medo de ousar. As ideias estão por aí, esperando por alguém que as escolha sabiamente. Eu fico imaginando quantas ideias boas que já passaram aí pela mente de alguém e que acabaram não indo pra frente justamente porque alguém achou que era muito fora do padrão e que ninguém iria curtir. Caraca, deve ter muita coisa massa. Oh não, oh não, oh não, 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 não. Pra terminar aqui, aquela perguntinha básica. Quer deixar essa criatura bem feliz aqui, deixar meu dia mais animado? Então não se esqueçam de dar o like, de deixar um comentário pro algoritmo do tio Google não me boicotar. Combinado? Então um beijo e nós nos vemos na semana que vem. Tchau!